é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Amém, amém, amém. Essa é uma oração cantada e nós temos a oportunidade de nos colocarmos diante de Deus para dizer isto, que Ele é o nosso ajudador, aquele que nos ajuda contra o inimigo, Ele é nosso auxílio, nosso refúgio, nossa proteção. E assim como nós estamos aqui diante dEle, Ele nos confia o seu amor e nós confiamos no amor de Deus. É uma relação de confiança plena que temos com o Senhor. Eu convido você para estarmos agora todos de pé. Nós vamos fazer uma oração juntos. Quero convidar você para que coloque a sua vida diante de Deus. Vou convidar aqui o nosso irmão, o presbítero Mauro, para fazer essa primeira oração, para que você esteja diante de Deus. Erga as suas mãos, vamos nos colocar diante do Senhor em oração, em adoração, em gratidão àquele que nos sustenta e nos fortalece a cada dia. E eu quero convidar aqui para fazer essa leitura depois da oração do Mauro, nossa irmã Ariane, né, que tem aí um grupo que gosta de ouvi-la fazer a leitura da palavra de Deus. A gente vai ter essa oportunidade então de ouvirmos a leitura da irmã. E preste atenção na leitura do texto que nós vamos fazer, porque o Senhor Jesus está nos dizendo muitas coisas nesse texto. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, que nós temos a Ti, nós fomos resgatados pelo Teu amor, Teu Filho, Senhor. Pai querido, que a gente possa, nesse momento, cultuando a Ti, todas as nossas preocupações, ansiedades, pensamentos, fiquem de fora, Senhor. Deus, que nós possamos estar nos dedicando ao culto do Senhor. Um Deus maravilhoso, que nos cura, que nos guarda, que nos protege, Senhor. Amém. E que nos tira, Senhor Deus, desse mundo aflito que vem hoje, Senhor.
Amém. Agradeço por cada irmão que está aqui presente. Peço pelos irmãos que não têm a vez, Senhor Deus. O Senhor esteja atendendo a todos, cuidando de todos. Amém. Eu te louvo, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ler o texto de hoje, João capítulo 15. E eu vou convidar você para acompanhar a leitura. Hoje a gente está só com um microfone, mas a Ariane já se colocou ali para posicionar para ler, mas a gente vai acompanhar com o microfone só. Se quiser ler daqui, fica à vontade. Ou se quiser ler daí também. Você que escolhe de onde. Daí mesmo, então tá bem. Então vamos fazer a leitura. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Sim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Tem gente que pergunta assim, onde é que está escrito na Bíblia que o trabalho é dele, né? E nós podemos descansar e viver na vontade dele. Esse é um dos textos, tem vários textos na Bíblia, mas esse é um deles. Em João 15, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Os frutos que vocês produzem, as obras que vocês produzem em mim. Porque sem mim, a gente acabou de ler, né? O que disse Jesus? Sem mim, nada poderemos fazer. Então tem gente que acha assim, não, sou eu que faço, eu é que consigo, eu é que vou lá e aconteço, eu mereço, eu faço, mas o Senhor está dizendo, sem mim, a igreja leu, né? E a gente sabe, sem mim, o que diz Jesus? Nada podereis fazer. Por isso, é dele e somente dele todo o trabalho, e o nosso trabalho é descansar nele e frutificar nele, para que o nosso fruto permaneça. Vamos louvar ao Senhor? O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior
aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram, odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito: odiaram-me sem razão. E quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Nós vamos sentar agora, irmãos, e nós vamos cantar esta oração de Paulo Sousa. Paulo Sousa é um músico cristão, compositor e missionário que pegou uma canção de origem guarani, Camaquá, e compôs esta canção para nós lembrarmos páginas infelizes da nossa história e caminhadas antigas da igreja, quando aqui no sul do Brasil, 7 povos das missões, os grupos missioneiros, se tornou um grande evento e um grande momento evangelístico missionário na história da igreja, que foi massacrado, escravizado, destruído pela ganância dos homens. Faz parte da nossa história. E Paulo Sousa escreveu esta canção para lembrar do povo guarani e lembrar da dificuldade de que nós estamos anunciando o Evangelho de Jesus, o amor de Deus, num mundo marcado pela corrupção, pela violência, pela ganância, pela maldade, pela guerra, por todas as formas de males. E é importante a gente lembrar que nós acabamos de ler um texto em que Jesus diz que o Consolador, quando vier, vai nos convencer a respeito da sua obra e do seu amor, e vai nos fazer amar o próximo. O que Jesus está dizendo é muito forte. Ele está dizendo o seguinte: nós somos incapazes de amar se não tivermos o Espírito Santo. É por isso que Paulo escreveu 1 Coríntios 13, aquele texto que as pessoas usam em casamento, mas não tem nada a ver com casamento. 1 Coríntios 13, aquele hino ao amor, não é o amor romântico, não é o amor conjugal. É por isso que o texto termina dizendo, 1 Coríntios 13, todas as coisas deste mundo passam, todas elas são passageiras, todas elas são terrenas e deixarão de existir. Permanecerão e são eternas 3 coisas. Acho que a igreja até sabe, né? A fé, a esperança e o amor. E o maior destas coisas, a maior de todas elas, qual é? O amor. O que Jesus disse? Que nós estamos nele e temos o fruto, e o seu amor permanece em nós, e quando vier o Consolador, o Espírito Santo, ele nos dará a oportunidade de viver esta realidade. O que Jesus está dizendo é que a gente só é capaz de amar o próximo se for por obra e pelo poder do Espírito Santo. Porque nós somos seres que estamos todos marcados pela queda, pelo pecado, e na realidade e no contexto do pecado e na situação da nossa decadência moral e espiritual, o nosso único amor é por nós mesmos. Quando o homem está em queda e está em pecado, ele não está preocupado com Deus e com o próximo, e talvez nem consigo mesmo. Ele está preocupado apenas com as coisas deste mundo. E por isto a humanidade perde a saúde, perde a razão, perde a comunhão, perde a graça, perde a capacidade de pensar no bem comum, no próximo, porque não temos a ação do Espírito Santo.
João escreve na epístola aquilo que ele aqui escreveu também no Evangelho. Aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor, e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós recebemos o seu Espírito, recebemos o seu amor. E eu queria convidar você para a gente fazer essa oração cantada diante do Senhor, e depois quero convidar você para que reflita sobre os seus testemunhos, os seus frutos neste mundo. Como e de que forma você tem demonstrado amor ao próximo? Para cumprir esse mandamento, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Não tenha dúvida, só pelo Espírito Santo de Deus é que eu sou capaz de amar aqueles que não são amáveis e sou capaz de cumprir aquilo que o Senhor diz. O Senhor diz assim, que vocês me amem, de que forma? Assim como eu vos amei. A gente percebe, só pelo Espírito Santo. Igual Jesus, só pelo Espírito Santo, só pela obra maravilhosa, transformadora do Espírito Santo é que eu sou capaz de olhar para o próximo como Jesus é capaz de olhar. Por isso eu vou convidar você para cantarmos esta oração de confissão, e depois nós vamos nos colocar pessoalmente, individualmente, silenciosamente diante de Deus, e depois nós vamos recordar que fazemos parte sim desta história. Daniel, no capítulo 9, faz uma confissão pelo seu povo, pela maldade nacional, pelo seu povo, não por ele só mesmo, mas Daniel diz, falando isso é o profeta Daniel, no capítulo 9, na sua oração de confissão. O que ele está dizendo é o seguinte: o que nós vivemos juntos é uma realidade em que temos todos temos pecado e carecemos da graça e da glória de Deus. Ser firme em teu trabalho, eu não quis ser perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Faça a sua oração agora de confissão, de clamor diante de Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos purifique, nos santifique, nos liberte do egoísmo, da decadência, do pecado, da corrupção, da carne, que o nosso falar e o nosso agir seja impregnado pelo Espírito de Deus e pelo seu amor, e que você possa colocar-se a si mesmo diante de Deus nesta hora, como também fez o profeta Daniel e todos os apóstolos e profetas que vieram antes de nós. Vamos nos colocar diante do Senhor e pedir a ajuda, a intercessão.
aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Que aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Amém, amém e amém. Nós demonstramos o amor a Deus através da transformação do nosso coração, do amor ao próximo. Aurélio Agostinho, no século IV, tinha uma coisa interessante quando ele falava a respeito do amor a Deus e da sua manifestação na igreja. Ele dizia o seguinte: aquilo que a gente faz por obrigação é o mínimo. Acho que a gente sabe disso, né? Se somos obrigados, se nos sentimos a fazer alguma coisa por dever, por obrigação, a gente faz o que deu e chega no limite e diz assim: bom, agora deu. Mas a medida do amor é o amor sem medida. O que fazemos por amor nunca é por sacrifício, por obrigação, e nunca fala em sacrifício aquele que age por amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ter uma oportunidade aqui de agradecer a Deus, porque é Deus quem faz brotar no meio da igreja aqueles que resolvem se dedicar à igreja por amor. Os dons, as vocações e os ofícios, eles acontecem por amor a Deus, por amor à igreja, por amor ao próximo. E é importante aqui a gente reconhecer isto. A igreja reconhece o serviço, a dedicação, o amor daqueles que são colocados diante de Deus. Eu quero convidar aqui, neste momento, então, o presbítero Idenir, o presbítero Mauro, o presbítero Haroldo, para estarem aqui na frente. Podem ficar aqui do meu lado direito, aqui onde tem esse painel aqui de oração, de ações de graças. E nós vamos repetir a mais antiga das cerimônias da igreja, que é a investidura e a imposição de mãos. Paulo escreve para Timóteo para que a gente reconheça a imposição de mãos que foi feita para a dedicação de vidas. E nós vamos repetir isso aqui hoje. Mas para que esse momento seja completo, quis o onipotente Deus que ele acontecesse também no dia do aniversário de um outro irmão que também foi reconhecido pelo seu serviço, pelo seu amor, pelo seu trabalho na vida da igreja, que é o Gessé. E o Gessé não vai precisar passar pela ordenação, pela imposição de mãos, mas vai ter aqui um momento de instalação e posse, porque o Gessé já veio para nós pronto, né? Já veio como presbítero.
Então a gente vai agradecer ao Senhor por isso. Durante quanto tempo, Gessé, lá em Rio do Sul? Foi presbítero lá há quantos anos? 30 anos. 30 anos. 27 anos. Pouca coisa, né? Só 27, né? Então, só 27 anos. Foi presbítero lá na Igreja Presbiteriana do Rio do Sul. Deus o trouxe para cá, para Florianópolis, para abençoar a Igreja da Aliança. A gente ora sempre, né, para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara, mais gente que ama a sua igreja, que ama o próximo. E antes até mesmo do Gessé ser aí reconhecido pela Assembleia, pelos irmãos, ele já estava acompanhando o pastor aqui em algumas visitas, já estava se colocando a serviço do próximo, a serviço da igreja. Então eu queria convidar o Gessé para que se juntasse ao nosso conselho da igreja. Ele não precisará passar pela imposição de mãos, nem pela ordenação, porque ele já é ordenado, né? E aqui a igreja reconhece isto. O presbítero, quando ele já está ordenado, ele é empossável, ele passa a fazer a instalação e posse a partir deste momento. A partir do momento da sua eleição na Assembleia, começa o seu mandato, e o mandato do presbítero, assim como o mandato do pastor, assim como o mandato do diácono, pertence à igreja, pertence à Assembleia e pertence a Deus. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Gessé, não só porque hoje é aniversário dele, mas também porque a partir deste domingo ele está instalado em seu ofício como parte do nosso conselho. Já vamos incluí-lo no grupo do WhatsApp do conselho, não vai mais ter sossego, né? Já vamos incluir também nas nossas reuniões e vamos ter a oportunidade de honrá-lo desta maneira. Mas a nossa igreja tem os seus princípios de liturgia, tem a sua orientação a respeito do culto do Senhor, e cumprindo também aquilo que está lá na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, porque a nossa ordem litúrgica, ela é bíblica, ela é congregacional, ela é marcada pela Escritura. Cabe a mim fazer aqui uma pergunta ao presbítero Gessé e fazer uma pergunta à igreja. A pergunta ao presbítero Gessé é se ele se compromete diante de Deus, diante da igreja, a servir ao Senhor com a sua vida e fazer tudo possível para manter a paz, a unidade, a pureza da igreja. A gente escuta o irmão? Sim. Sim. Então agora eu pergunto à igreja se se compromete a respeitar os presbíteros e as autoridades da igreja. Aí eu lembro uma coisa que a nossa confissão de fé diz, e que também o princípio de liturgia diz: enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras. Então a igreja também levanta a mão, amém? Da mesma maneira, prometem também sustentá-lo em oração, né? Com as suas orações, com as suas vidas, para que eles possam desempenhar a sua missão. Pode levantar a mão. Então, olha aqui, presbítero, pode cobrar, está todo mundo com a mão levantada aí, dizendo que vai orar por você. Aos nossos irmãos do conselho, agora eu convido para que estendam a desce de companhia e abracem aí o Gessé, que passa a fazer parte do conselho juntamente conosco. E eu vou pedir aqui ao presbítero Haroldo para fazer essa oração de gratidão a Deus. Pode fazer aqui mesmo, Haroldo. Aqui, porque a gente depois vai passar a ordenação do diácono. Vamos orar. Senhor nosso Pai, agradecemos por estarmos aqui em Tua presença e nesse momento muito especial, recebendo o Gessé como membro da igreja, presbítero, e trazendo toda a sua experiência. A igreja tem a grande satisfação de ter uma pessoa da fé com experiência que vai contribuir muito para o crescimento da Igreja da Aliança. Amém. É um dia bastante especial e tendo a Gessé e a Luísa com a gente já há algum tempo, e que faz a igreja fortalecer e o crescimento.
Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, agora eu peço aos presbíteros para que estejam aqui na frente, podem fechar o semicírculo, cheguem mais pertinho. E também esta é uma cerimônia bíblica. Eu convido a igreja para ficar de pé. E eu convido o nosso irmão Osmar para vir aqui à frente. Diferentemente do Gessé, o Osmar será ordenado. A partir de agora, ele passa a ter a ordenação e a imposição de mãos do conselho, dos presbíteros da igreja, para desempenhar a sua missão. E aqui é importante dizer que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, o texto diz que eles oraram para que Deus mandasse homens guiados pelo Espírito Santo, que fossem homens bons, cheios de temor e fé. Um deles chamava-se Barnabé, o outro chamava-se Filipe. Olha o grupo ao qual você está se juntando, né? Gente boa de Deus que passa a fazer o trabalho da diaconia. A palavra diaconia no grego quer dizer serviço. O diácono é aquele que olha onde tem serviço e se dispõe a servir. Muitas vezes o diácono não está na frente, nem está no conselho, mas está amparando e sustentando a obra da igreja e fazendo com que ela aconteça desta maneira. Eu convido Osmar para que esteja de joelhos diante aqui do Senhor da igreja, os presbíteros, para que juntamente conosco estendam a mão. Convido a igreja para acompanhar a imposição de mãos para a vida do nosso irmão. E nós vamos continuar hoje aquilo que começou lá nos primeiros séculos da vida da igreja. Oremos. Santo e eterno Deus, a diaconia, o presbiterato, o ministério não são cargos, são verdadeiramente amor e serviço que o Senhor coloca no coração dos seus filhos. É o Senhor que faz com que alguém decida amar e dedicar o seu tempo, a sua vida em problemas que não são seus, em preocupações que vão além das suas forças. E nós te pedimos, Senhor, assim como aconteceu no passado, enche o teu Filho com o teu Espírito Santo para fazer essa obra que nenhum de nós é capaz de fazer. Mas o Senhor nos escolheu para fazer. E aquele que escolhe é aquele que unge, que capacita, que abençoa, que multiplica as forças. Usa agora Osmar, usa os teus irmãos aqui na igreja para fazer a obra com ele e dá-nos a bênção de ver a cada momento, a cada instante, a direção do teu Espírito em nossa igreja. É o que rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu irmão Osmar, pela imposição de mãos e por esta caminhada, nós estendemos as destas de companhia e te abraçamos também nesse ministério. Seja bem-vindo à obra, bem-vindo ao trabalho do Senhor. O trabalho é grande, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas eu não podia deixar de também chamar aqui à frente a nossa irmã Eunice, a nossa irmã Carla. Alguém vai ter que gravar no lugar da Carla, que ela está ali gravando, porque o conselho e também a igreja decidiu aqui nomear auxiliares de diaconia. Eu não vou pedir para vocês ajoelharem, pode ficar tranquilos, né? Não é necessário, né? Mas vou convidar vocês para que estejam aqui ao lado dos irmãos, para fazer a obra do Senhor, para fazer esse trabalho. O nosso conselho, a nossa igreja sabe que temos muito trabalho no nosso bairro, temos muito trabalho nesta cidade. Outro dia mesmo estava conversando, acho que foi ontem mesmo, estava com a Bárbara e com o Samuel lá em Biguaçu, e nós estávamos lá no trabalho de jovens, e eu lembrei muito do meu pai, porque em frente à igreja de Biguaçu, você vai achar engraçado, mas não tem jeito, eu tenho que fazer, tenho que falar. Os irmãos já estão acostumados comigo, quem não está acostumado vai ficar talvez um pouco desconfortável, chocado, mas não tem jeito, né?
De um lado da rua tem o templo da igreja presbiteriana do Biguaçu. Se você nunca foi lá, você vai ver. É muito bonitinho o templo. E do outro lado da rua tem um bar chamado Bar do Céu. Sério, eu estou brincando, não tem foto. Quem quiser ver, o Samuel e eu tiramos foto. E eu lembrei que meu pai dizia: você acha que tem muita igreja? Tem não. Porque meu pai dizia assim: o ideal é que do lado de cada bar tivesse uma igreja, para que aquelas pessoas que estão perdidas encontrem o caminho. Quem sabe até chega meio ébrio assim, tocando as pernas, o endereço, acha o endereço do caminho da salvação. Então, meu pai, que era diácono evangelista, nos ensinou a amar essa obra do Senhor, e a gente sabe que falta igreja e falta gente para encontrar o caminho da salvação. Hoje mesmo, andando pelas ruas, você vai ver gente perdida que precisa do caminho da salvação, que precisa de orientação, precisa de Jesus, precisam desesperadamente de Jesus. E nós temos esta mensagem, nós temos esse caminho, nós temos a única força na face da terra que é capaz de restaurar vidas, de transformar famílias, de restabelecer pessoas que estão caídas, de realmente transformar cidades e nações. É a palavra que nos foi confiada. Então nós damos as boas-vindas a Carla, a Eunice, ao Osmar nesta obra, junto com os presbíteros, junto com a igreja, e convidamos você para fazer esse momento de oração, de gratidão a Deus junto conosco. Nós vamos orar e vamos falar com Deus. Eu vou convidar aqui a nossa tesoureira Leila para fazer essa oração de gratidão. Eu sei que a oração dela é uma oração sincera de gratidão a Deus, afinal de contas a Leila está agradecendo ao Senhor pela bênção de Deus também na sua casa. Pode vir. É bom que os irmãos que ainda não te conhecem vão te conhecer lá na internet. Oramos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção de estarmos aqui, pela igreja, Senhor, que é o teu corpo. Te agradecemos porque nós temos essa possibilidade de ter uma estrutura, de termos pessoas, Senhor, dispostas a servir. Obrigada, Senhor, por cada uma delas. Te agradecemos pela vida do Gessé, que vai se tornar, fazer parte do conselho, que tu os abençoe e sustente, Senhor. Agradecemos também pela vida do Osmar, que tu dê sabedoria a cada um deles, a todo o conselho. Te agradecemos pela vida da Carla, pelo seu ministério, por aquilo que ela já faz, Senhor, pela tua causa. Te agradecemos pela vida da Eunice também, toda a sua dedicação, e que é por amor a ti, Senhor, por amor aos irmãos. Obrigada, meu Deus, pela companhia que nós temos uns dos outros, porque nós podemos contar, Senhor, uns com os outros. Ser conosco, abençoe, Senhor, a tua igreja aqui na Aliança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem retornar aos seus lugares, podem receber um abraço, comunhão, boas-vindas, sejam bem-vindos, né? E agradecemos a Deus por tudo isso. E a gente vai ter a oportunidade de cantar aqui a história da igreja. Jorge Heder e Guilherme Kerr fizeram esse hino que nós vamos cantar juntos, Barnabé. Enquanto cantamos, eu convido você para dar um abraço, dar a saudação, dar aí o seu carinho aos irmãos que foram eleitos, empossados, instalados em seus cargos a partir deste domingo.
Amém, amém e amém. Vamos sentar, irmãos. Você que não teve ainda tempo, ou talvez não encontrou aí um jeito de abraçar os irmãos que foram instalados, ordenados, eleitos e empossados, depois você pode fazer isso no momento da confraternização, da comunhão, e eu convido você a fazer, né? Porque todos eles contam com a sua oração, né? Eu quero convidar você para continuar sempre intercedendo pelo Osmar, pelo Gessé, pelo Mauro, pelo Haroldo, pelo Ideni, né? Os irmãos que estão aí servindo ao Senhor, servindo a igreja, e também as irmãs que foram devidamente apresentadas, instaladas e apresentadas oficialmente à igreja, agora também como auxiliares de diaconia, de acordo com aquilo que nos permite a nossa ordem constitucional e a nossa ordem presbiteriana. Nós vamos convidar você para o texto de hoje, e aí eu peço a você que me acompanhe agora nesta oração. Nós vamos fazer uma oração de iluminação, uma oração em que o Senhor vai nos abençoar, nos dirigir na leitura da sua palavra. Eu vou pedir que você feche os seus olhos, faça a sua própria oração diante de Deus, pedindo que Deus esteja ajudando, orientando, abrindo o seu coração, abrindo sua mente, despertando aí também a sua atenção e sustentando a sua vida. Eu sei que tem gente que veio direto aqui de viagem, gente que chegou de concurso, né? Está lá o irmão lá em pé, lá atrás, que eu sei como é que é. Depois da prova de concurso, a gente quase não consegue ficar em pé, e ficar sentado é mais complicado. Então, eu lembro que o tempo que eu fazia isso, né? Para dar, às vezes com muito sono, mas para não cochilar na aula, ficava lá em pé, lá atrás, acompanhando para os irmãos acompanhando. Graças a Deus, a gente não precisa dizer que não precisamos ficar preocupados, que não tem ninguém sentado na janela, né? Ninguém vai ter aqui que cair e depois ser socorrido pelo pregador. Mas eu convido você para acompanhar esta caminhada em oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. E depois nós vamos ter a oportunidade de meditar na palavra. Vamos continuar no texto de Hebreus. Esteja diante de Deus agora, pessoalmente, em oração. Santo, eterno e bendito Deus, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é o maior presente que nós recebemos na história das nossas vidas. Pela Tua palavra o crente ora, vigia e não cai. Pela Tua palavra lançaremos as redes. Pela Tua palavra somos vivificados, porque quando a Tua palavra é pregada, o Teu Espírito sopra sobre nós e sobre este mundo, os ossos secos ganham vida e somos revigorados, amparados, dirigidos e fortalecidos na Tua palavra. E agora nós te pedimos que a Tua palavra opere em todos nós, no mensageiro e nos que escutam a mensagem, naqueles que hoje vão receber esta palavra para levá-la a outras vidas. E nós te rogamos que seja assim, Senhor, por amor do Teu nome. E em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse barulhinho é chuva? Coisa boa, então vamos agradecer, começou a chover. Vamos agradecer a Deus também pela chuva que vem regar a terra, que vem encher os nossos reservatórios. Sem chuva, a conta de luz fica mais salgada. Então é bom que a gente esteja diante de Deus agradecendo todas as bênçãos. Sem chuva,
o jardim não floresce. E nós vamos ter a oportunidade de ler o texto, Hebreus capítulo 10, versos 26 a 39. Nós não vamos ler todo esse trecho, nós pensamos aqui algumas partes do texto para você acompanhar. Ela vai subir no pergaminho para você acompanhar, para a gente ler juntos. Então vamos ler juntos. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Eu vou passo a passo nesse texto, porque eu preciso falar sobre isso aqui hoje. Essa não é uma mensagem muito agradável para o nosso tempo, para os nossos dias. Na verdade, tem muita gente nas redes digitais, na internet, no YouTube, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no TikTok. Invente uma rede aí e procure perguntar sobre o juízo de Deus, sobre a justiça de Deus, e sobre isso que a gente acabou de ler aqui, o juízo de fogo intenso. Você vai encontrar um monte de gente famosa, gente com vários milhares de seguidores, dizendo que esse negócio de juízo e fogo intenso não existe, que isso é uma coisa do passado, da mentalidade da igreja. Tem gente que vai dizer assim, que isso é incompatível com o amor de Deus. Outros vão dizer que isso, veja que coisa incrível, tem gente que vai dizer que isso não está na Bíblia. A Bíblia está cheia de exemplos. Hoje mesmo na escola bíblica dominical de manhã a gente lê um texto, Lucas capítulo 16. Jesus está ensinando a respeito do juízo, do fogo, mas tem gente que diz que isso não existe. Lá em Mateus 25, nós lemos esse texto hoje na IPD também, hoje de manhã. Jesus também está falando do juízo, do fogo. Aliás, é um texto que todos nós conhecemos, porque Jesus diz assim: tive fome, tive sede, estava nu, estava enfermo, estava preso, e vocês mandaram o pastor resolver tudo. É isso que diz o texto? Não é isso que diz, não, é? Porque às vezes parece, o pessoal diz: não, pastor, fulano está doente, o pastor tem que ir lá visitar. Mas o que Jesus disse? Jesus falou que o pastor tem que fazer isso? Mas você sabe que não, né? A gente sabe. O Senhor diz assim: estava enfermo, estava preso e foste ver, fosse visitar. O texto ainda diz mais: tive fome, tive sede, me deste de beber, me deste de comer. Então dirão os justos: quando foi, Senhor, que nós te vimos assim? E aí o rei responderá: todas as vezes que o fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Aí ele vai dizer para os outros, está lá no texto de Mateus 25, para os que vão para o fogo, para o fogo. Está escrito no texto que vão para o fogo. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. E ainda assim tem gente que diz que esse tipo de coisa não existe, que isso é uma coisa antiga, que isso não está na Bíblia, que isso está ultrapassado. Eu preciso dizer para você que jamais podemos concordar com isso, porque o que a Bíblia diz, do Gênesis ao Apocalipse, e o que nosso Senhor e Salvador ensina, é que tem juízo sim, mas o juízo é para aqueles que, como diz o texto, me viram com fome, com sede, enfermo, preso, nu e nada fizeram. Então dirão aqueles que estão diante do juízo do fogo do Senhor: Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Eu preciso dizer isso também porque nós vivemos tempos muito estranhos, muito estranhos. Eu sou crente desde criança e os meus antepassados já eram crentes. Mas a gente vive um tempo em que os crentes estão dizendo para os outros que ajudar o pobre está errado. Mas a Bíblia diz o contrário. Nós vivemos tempos em que os homens se orgulham da sua ostentação, como se não existisse a parábola de Lucas 16, do rico e do Lázaro. Vá ler na sua Bíblia a parábola do rico e do Lázaro e vê o que o Senhor diz a respeito da ostentação pretensiosa, arrogante, soberba, que tem um destino.
A Bíblia diz que tem destino. O soberbo, o que a Bíblia diz a respeito do soberbo? O que o Senhor diz? O soberbo é aquele que é abençoado, né? Por isso que ele tem muita soberba, e ele pode se encher muito, pode ostentar, porque ele é ricamente abençoado por Deus. É o que estão pregando por aí. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz: eis o soberbo, e o Senhor não os conhece. É a mesma palavra que Jesus usa para o seu sermão profético. Ele vai dizer: eu não os conheço. Porque Deus, você sabe a palavra de Deus, você sabe o que eu vou dizer. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Então veja aqui, esse é um texto dirigido para o povo que era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, os hebreus. Para ninguém ficar me chamando de antissemita, eu peguei o Novo Testamento judaico, do David Sterr. E o texto do David Sterr é muito claro, tanto aqui no Novo Testamento judaico, como no comentário do Novo Testamento judaico, onde ele diz o seguinte: quando o nosso Salvador e Senhor diz para os filhos de Israel, os filhos de Abraão, apresentem obras dignas da vocação que foram chamados, comportem-se como filhos de Abraão, é porque ele está cobrando para que eles não estejam pecando deliberadamente, porque conhecem a verdade. Eu até aumentei ali o deliberadamente, porque deliberadamente significa o quê? Significa que você sabe o que Deus falou. E aqui é importante você saber que na Escritura, eu li esse texto lá na hora da aliança, nesta semana, na Escritura. Se você não participa, eu convido você para estar lá todo dia útil, embora esse seja o mais útil de todos os dias. Quem tiver ouvidos para entender, entenderá. Quem tiver olhos para ver, que esse é o mais, o dia de hoje, o dia que estamos aqui diante do Senhor, é o mais útil de todos os dias. Mas os outros dias chamados úteis, de segunda a sexta, nós temos lá às 20 horas a nossa hora da aliança. Eu estava lendo lá um texto que eu vou convidar você para anotar aí e ler em casa. Êxodo capítulo 23. Sabe o que está escrito lá? Está escrito assim: não espalhareis notícias falsas. Está escrito isso lá. Está escrito também: não oprimirás o estrangeiro, nem o órfão. Não oprimirás o estrangeiro. Está escrito lá. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: eles sabiam qual era a vontade de Deus? Sabiam. Por que Jesus diz para o seu povo: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês não se comportam como filhos de Abraão? Porque tive fome, porque tive sede, porque estava nu. E aí você conhece todo o resto do texto. O que o Senhor está dizendo é aquilo que a própria Bíblia diz. Não adianta você dizer: eu sou crente, eu sei cantar todos os cânticos, eu vou lá na igreja no domingo. O Senhor quer misericórdia, não sacrifício. O Senhor quer obras, junto com fé. Tiago, está aqui pertinho de Hebreus, né? Hebreus, Tiago, se você conhece a ordem da Bíblia, os livros sabem que Hebreus e Tiago estão ali morando um do lado do outro, casa um, casa dois. E aí diz Hebreus que você não pode conhecer a verdade e continuar a pecar deliberadamente. Diz Tiago que a fé sem obras é morta. Só que Tiago pega pesado, ele diz que essa é a fé dos demônios, que os demônios eles não são ateus, eles sabem que Deus existe, só que eles deliberadamente desobedecem a Deus, estão contra Deus e não fazem a vontade de Deus. Então eu queria convidar você para virar a página, continuar aqui em Hebreus e entender o que significa isto. Na prática, o que significa? Significa que você sabe que é difícil fazer o bem? Sim, eu sei que é difícil fazer o bem, todos nós sabemos. A gente começou aqui esse nosso culto lembrando que Jesus diz que sem Ele a gente não consegue fazer as boas obras. Sem Ele a gente não consegue fazer o bem. Mas eu preciso dizer para você que fazer o bem sem olhar a quem não é uma canção que inventaram neste mundo, nem é uma frase de efeito. É uma ordem do Senhor Jesus.
Foi o nosso mestre que disse isso. Ainda disse mais, disse que quando você fizer o bem, você não deve fazer marketing social. Sabe, igual uma empresa que bota assim, estamos distribuindo tantas cestas básicas. Não. O que diz o nosso Salvador Jesus Cristo? Ele diz, quando você fizer o bem, não saia tocando trombeta, não, fazendo marketing social. Pelo contrário, que a tua mão... a igreja sabe. Que a tua mão... não, você não tem que contar para ninguém. Eu preciso dizer para você aqui que várias e várias vezes eu estive em sepultamentos de homens e mulheres de Deus, e eu ouvi os filhos, o viúvo, as viúvas, os parentes surpreendidos por gente que chegava lá e dizia: o seu pai, a sua mãe, o seu tio fez diferença na minha vida. Um dia que eu estava precisando disso, ele foi lá e fez. E a família nem sabia. A família nem sabia. Nem a família sabia de tudo de bem que aquelas pessoas fizeram. Tem gente que disse assim: esta pessoa foi a melhor pessoa que eu já conheci no mundo. Porque é importante dizer isso, que nós encontramos na igreja pessoas que não existem em nenhum lugar neste mundo, porque são pessoas que decidem fazer o bem sem esperar recompensa, sem esperar retribuição, sem esperar aplauso, sem esperar que o mundo coloque uma placa dizendo: fulano de tal, benfeitor, vamos fazer aqui uma estátua para ele. Não, o Senhor nos convidou a fazer aquilo que nós fazemos. Vou voltar ao Agostinho que eu citei aqui hoje, por amor. E quem age por amor não fala em sacrifício. Quem age por amor não diz o preço do que fez. Quem age por amor faz o que fez e faz de novo. Porque está fazendo por amor, não está fazendo por obrigação, não está fazendo porque tem medo de alguma punição. Essa é a diferença entre fazer o bem esperando recompensa aqui ou no outro mundo e fazer o bem porque, como diz Calvino, nós faríamos ainda que fosse proibido. Eu preciso dizer isso, não tem outro jeito, eu tenho que dizer. Infelizmente nós vivemos dias tão difíceis em que até mesmo fazer o bem está debaixo do juízo, do critério, da condenação, até das autoridades públicas. Nós vivemos numa cidade que proíbe as pessoas de darem quentinhas e água para quem tem fome, para quem tem sede, que pune aquele que se compadece do pobre, de quem está sofrendo. Quando a Bíblia diz que essas coisas iriam acontecer, a gente dizia: não, isso é muito difícil, mas a Bíblia diz que isso ia acontecer. E o que é que o nosso reformador, líder João Calvino diz? Que essa é a diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio faz o bem porque ele quer recompensa. O justo faz o bem ainda que lhe custe prejuízo, ainda que seja proibido, ainda que ele saiba que não vai receber um obrigado, ele faz, porque o exemplo do justo é o Senhor. Jesus curou 10 leprosos, os 10 vieram e deram 10 presentes para Jesus de gratidão, não foi isso? Você conhece o Evangelho? Você sabe o que aconteceu, né? Ele curou 10, quantos vieram agradecer? 1. E mesmo assim, disse Jesus, porque ele era estrangeiro, não tinha por onde ir, e ele não foi para outro lugar, ele foi lá agradecer a Jesus. Ou seja, Jesus não curou aqueles homens porque eles tivessem alguma coisa para retribuir. Jesus não fez as suas boas obras esperando a recompensa dos homens. Ele curou, ele multiplicou os pães, o que eu vou dizer é forte, viu? Então se prepare. Ele curou as pessoas, ele multiplicou os pães, ele tocou os leprosos, ele pregou a palavra, ele se desgastou, mesmo sabendo que aquelas pessoas estariam assistindo a sua crucificação. Mesmo sabendo o que o mundo lhe daria. Você leu o texto hoje, Jesus dizendo para os seus discípulos, e João escrevendo: o mundo me odeia, e assim como me odeia,
Jesus está dizendo que o mundo odeia, porque a única linguagem que esse mundo conhece é o ódio. Não se espante que as redes digitais movimentem o ódio das pessoas. A humanidade sempre foi muito mais motivada pelo ódio do que pelo amor. O que junta as pessoas e une muitas vezes líderes ao longo da história é que eles encontraram um objeto de ódio e dizem para as pessoas: odeiem. E aí todo mundo levanta a mão. Mas se ele disser amem, as pessoas dizem: não dá. Como é que eu vou amar o fulano? Não tem como. Percebe a diferença? Jesus diz amem, aí as pessoas dizem: não dá não, eu não tenho como amar. Eu não gosto de amar todo mundo. Pedro disse para o Senhor: quantas vezes eu tenho que amar e perdoar? Me dá um limite aí. Lembra de Pedro falando isso para o Senhor? Porque a ordem de amar não é confortável. Mas já imaginaram se Jesus dissesse assim: odeie? Tinha gente dizendo: é isso aí, esse cara sabe o que está falando, né? Realmente é mais fácil a gente ter um inimigo comum do que ter a capacidade de estender a mão. Mas essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é de que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus e fomos transformados em amigos. Já não nos chamam de servos, mas chamam de amigos. E por isso o Senhor está dizendo que para fazer a vontade de Deus a gente não pode retroceder, nem pode deliberadamente desobedecer, mas a gente deve perseverar. Sabe o que quer dizer perseverar? Vou dizer para você o que é perseverar. Quando eu era criança, meus pais me ensinaram a dizer bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Você já fez essa experiência? Uma experiência social no seu meio popular, na sua cultura, na sua comunidade. Estou colocando um nome bonito que dá até título acadêmico, viu? Experiência social na sua comunidade. Que é você dizer bom dia para todo mundo. Sabe quantos vão dizer bom dia para você de volta? Um ou outro, né? Que mesmo assim vai dizer às vezes assim, bom dia, né? Mas aí o que as pessoas dizem? Por que eu estou falando bom dia, boa tarde, boa noite? Não vou dizer mais nada para ninguém, né? Porque eu era criança e dizia: pai, ninguém responde, bom dia, ninguém fala nada. Aí meu pai dizia: não se torne como eles, mas vence o mal com o bem. Se você parar, eles terão vencido. Continua dizendo bom dia. Continua dizendo bom dia. Continua dizendo Deus te abençoe. Um ou outro vai responder? Vai. Mas a palavra de Deus convida a gente a perseverar. Perseverar é continuar insistindo naquilo que você acredita, ainda que você não tenha a resposta do mundo. Ainda que as pessoas não digam obrigado. Ainda que as pessoas não reconheçam. Ainda que as pessoas não aplaudam a sua atitude, você sabe o que significa perseverar. Você sabe o que significa insistir, perseverar, continuar vivendo segundo a vontade de Deus. Olha, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá. Não demorará. Aí ele termina com o texto que você conhece, o texto lá de Romanos, capítulo 1 de Abacuque. Paulo está citando Abacuque e Hebreus também está citando Abacuque. Eles estão dizendo o seguinte: eu vou a citação inteira de Abacuque, ela é tão bonita que ela diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta, Deus não está com ele, mas o meu justo viverá pela fé. Essa é a citação inteira do texto. O que o texto está dizendo é que o Senhor está nos convidando a perseverar e viver pela fé. Eu botei ele do lado para você olhar em casa. Abacuque capítulo 2, versos 3 e 4. Eis que o soberbo, diz o Senhor, eu não estou com ele, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Aqui é importante a gente dizer que o autor de Hebreus está citando a Bíblia grega, a Septuaginta. Ele não está citando a Bíblia hebraica. Por que é importante eu dizer isso? Porque aí a gente tem mais uma pista de quem é o autor de Hebreus. Se ele está citando a Bíblia grega e não a Bíblia hebraica, provavelmente
conheceu a Bíblia hebraica através da versão grega. Alguém, portanto, aí eu vou deixar você na expectativa, né, para pensar quem é o nome, quem não é. Isso aí é um assunto mais para a escola bíblica dominical. Mas para não frustrar totalmente você, eu posso dizer que alguns dizem: será que é Apolo, né, quem está escrevendo esse texto? Pode ser, mas aqui ele está citando a Septuaginta, ele está citando a Bíblia grega, por isso ele está citando esta versão de Abacuque diferente daquela que está na Bíblia hebraica. E é importante a gente entender que ele termina esse texto, ele termina o capítulo 10, convidando a mim, convidando você, convidando aqueles que são no Senhor, que estão como galhos ligados à videira, a perseverarem e darem frutos. E aí eu vou pedir para você ler comigo, já vou terminar a mensagem, viu? Tem gente até olhando o relógio, o pastor já vai terminar a mensagem. Que coisa boa, graças a Deus, o Senhor é maravilhoso, misericordioso. Vamos lá, Hebreus 10, verso 39, vamos ler juntos? O que diz o texto? Nós, porém, pode encher a boca, dizer nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe, e o cidadão vai dizer assim: que bom dia o quê? Eu não acredito em Deus. Você vai deixar de falar? Não, porque nós não somos dos que retrocedem, nós perseveramos. Você vai fazer o bem neste mundo que não gosta de quem faz o bem? Sabe como é que o nosso mundo trata? Deixa eu falar devagar. Sabe como é que o nosso mundo trata aqueles que fazem o bem? O mundo diz assim: quem disse para você que você é melhor que os outros? Por que você está fazendo bem? Quer aparecer? Não é assim que o mundo trata? Mas tem gente que já tem essa experiência. Está fazendo bem por quê? O que você quer em troca? Você não quer nada. Você acha que é melhor que os outros? Melhor que todo mundo? Porque sabe o que acontece com o nosso mundo? Quem faz o bem, quem vive a vontade de Jesus, quem persevera, lembra para os outros aquilo que eles gostariam que os outros. Aquilo que eles gostariam de ser e não são. Por isso que fazer o bem e viver de acordo com a vontade do Senhor incomoda tanto. E eu queria convidar você para entender isto, entender que às vezes se chamou atenção sem querer, só porque você fez o bem, só porque você brilha, só porque você ilumina, só porque você é luz. Eu vou terminar com uma parábola antiga. Parábolas são sempre curiosas, né? E é uma parábola da cobra que perseguiu o vagalume. Você conhece essa parábola? Deixa eu ver quem conhece. Eu gosto de parábolas, fábulas, histórias assim. Conhece a cobra perseguindo o vagalume? Quem conhece essa historinha? A cobra perseguiu o vagalume. Conhece o vagalume? É aquele insetinho que brilha, está desaparecendo, aliás. Mas o vagalume estava lá e corria para um lado, e a cobra dava um bote, tentava pegá-lo, corria para o outro. Aí o vagalume já está cansado, diz para a cobra assim: por que você está me perseguindo? Sabe o que a cobra responde? Porque você brilha. Acho que você entendeu a palavra. E você entendeu o que o autor de Hebreus está dizendo. Persevere, brilhe, seja a luz deste mundo. E quando você sentir o tranco, lembre-se do que o Senhor está dizendo, que Ele diz assim: nós não podemos retroceder, nós temos que perseverar. A perseverança que temos, inclusive, nem vem de nós, vem de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá perseverança. É o Espírito Santo de Deus que nos diz: não desista, siga em frente, não retroceda, não abandone a obra nem o caminho. Como o Espírito disse para Paulo: a obra é minha, é do Senhor. Ainda que a gente saiba o preço que nós temos que pagar para servir ao Senhor, nós sabemos que precisamos fazer. Domingo que vem, eu queria convidar você para fazer algo que faz parte da história da igreja. Você vai achar engraçado o que eu vou dizer, mas você já vai entender daqui a pouquinho. Há um símbolo antigo e uma forma antiga de celebrar a chegada da palavra de Deus no meio do povo.
Esta cerimônia era chamada de Sukkot, a festa dos tabernáculos, das semanas, das primícias em Israel. É uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Então os cristãos de origem grega deram o nome Pentecostes. O Penta quer dizer 5 e Pentecostes quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Se você olhar o texto bíblico lá em Levíticos, você vai encontrar a seguinte orientação: no dia imediato ao 7º sábado. E aí, quem é bom de matemática já fez a conta: 7 vezes 7, 49. O dia imediato ao 7º sábado é o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. É o domingo de Pentecostes, que está lá na Bíblia, está lá no livro de Levíticos. Não foi a igreja romana que inventou o Pentecostes. Tem gente dizendo isso por aí. Não foi a igreja que inventou o Pentecostes. Ele já estava lá, na lei de Moisés, na Torá, para os hebreus. E o Pentecostes lembra o quê? Que 50 dias depois da saída do Egito, no Sinai, Deus derramou fogo sobre aquele monte e Ele entregou a sua palavra. É por isso que 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo enche a igreja com a sua palavra, para que todos se pusessem a pregar e anunciar. Pode ler o texto de Atos 2. O texto de Atos 2 diz assim: que eles estavam reunidos em oração no dia de Pentecostes, e o pastor ficou cheio do Espírito Santo, e ele passou a pregar e todo mundo dizendo amém. É isso que está escrito lá? Pois é, mas tem gente que diz hoje, nos nossos dias, que só alguns é que podem pregar e outros não. Isso não está na Bíblia, tá? Só para dizer para você que a Bíblia diz com clareza: e todos passaram a anunciar as maravilhas de Deus. O Pentecostes é o cumprimento da promessa feita a Moisés, e é o cumprimento da promessa feita aos profetas. E o Pentecostes foi anunciado pelo Senhor Jesus. Ele diz o seguinte para a igreja: vocês receberão o Consolador para que vocês possam dar fruto, para que vocês possam perseverar. Tem uma coisa que eu acho muito bonita na mensagem de Jesus em João 16, quando ele diz assim: não se preocupem com o que vocês vão falar. O Espírito Santo, que vem do Pai, vos dirá o que falar e o que fazer. O que ele está dizendo é o seguinte: às vezes tem crente que diz: eu não sei o que eu vou falar. Deixa o Espírito Santo falar e ele faz. E eu vou contar para você por experiência própria. Às vezes eu não fiz nada, não falei nada, só sentei do lado do camarada, ele começa a abrir a vida dele. Rebeca já viu isso, o Carla já viu. Ele começa a contar a vida do nada, assim: você não falei nada, só falei bom dia. Aí ele começa a falar a vida, e começa as pessoas às vezes a falar em assuntos absolutamente profundos, pessoais, personalíssimos, complicadíssimos. Daria aí para a gente um dia escrever o livro do que as pessoas falam de tudo na sua vida. Sabe como é que chama isso? Eu vou dizer para você: é a orientação, é a dinâmica, é o poder do Espírito Santo de Deus. Mas não está somente sobre o pastor. Por isso eu queria convidar você para entender que isso também é uma experiência que você pode ter. Não fica assustado não dói, nem te incomoda muito. O Espírito Santo, ele é um vento suave que chega sobre nós e nos dá a palavra de Deus. E às vezes, muitas vezes, a gente pergunta: como é que eu fui lembrar desse texto? Como é que eu fui dizer alguma coisa? Tem gente até hoje que diz assim para mim: pastor, o senhor falou aquilo naquele dia, e eu coço a cabeça assim, nem lembro o que eu falei, nem sei tudo que a pessoa disse que eu estou falando. Sabe por quê que eu estou falando isso para você? Para você entender que é assim que o Espírito age, apesar de nós, graças à sua fidelidade. Muitas vezes, em nós e apesar de nós, e além de nós, é a obra do Espírito Santo que ele vai fazer na igreja. Então eu queria fazer um convite para você. Domingo que vem, que é domingo de Pentecostes, venha com uma peça de vermelho. Pode ser um chale, as irmãs estão aí tão chiques, né, no frio. Pode ser um casaco vermelho, eu já trouxe o meu, né? Pode ser um casaco vermelho, pode ser uma meia vermelha, pode ser a luva,
O que você tiver lá, procura no seu guarda-roupa, né? Uma peça vermelha, para a gente lembrar do dia de Pentecostes. É a cor do Pentecostes na história da igreja, para lembrar que naquele dia em que a igreja estava reunida, o Espírito Santo desceu sobre todos, homens e mulheres, cumprindo a profecia. E Pedro disse àquela igreja que estava reunida em Jerusalém: o que está acontecendo aqui hoje é o cumprimento da promessa. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, e até sobre os servos e servas eu derramarei o meu Espírito. Essa é a promessa do Senhor, para que toda a terra se encha do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. E é difícil fazer essa obra, é muito difícil. Falar de Deus é a coisa mais difícil que tem, mas a gente precisa perseverar. Às vezes você bate pela primeira vez na porta e a pessoa diz: eu não quero ouvir falar. Mas você continua orando e pedindo a direção do Espírito, e o Senhor vai abrir os olhos, os ouvidos e o coração. E se Deus não abrir os olhos, ouvidos e corações, não adianta você falar muito não, porque não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Dito isso, eu quero convidar você para a gente fazer uma oração. Vamos ficar de pé, que eu vou cumprir aquilo que eu falei. Acabei de falar, né? Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, então vamos cumprir na prática. Eu vou convidar você a uma oração final, pedir que o Espírito Santo te oriente, te preencha nos seus vazios, nas suas lacunas emocionais, espirituais, nos seus questionamentos, e que o Espírito Santo não apenas te encha, te preencha, mas também transborde. E no domingo que vem a gente vai cantar vários dos hinos, vamos ler textos e vamos falar sobre esse Espírito, porque é este Espírito Santo que nos dá a fé. E aí, irmãos, a gente vai entrar em Hebreus 11, porque sem o Espírito Santo e sem fé, sabe o que a Bíblia diz? É impossível agradar a Deus. Vamos orar. Santo, eterno e bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui hoje porque o Teu Filho intercedeu por nós antes da cruz, naquela cruz e depois da cruz. Ele é o nosso sumo sacerdote, nosso intercessor, que clama por cada um de nós e pede ao Pai e ao Espírito Santo que façam a obra que Ele mesmo começou em nós. E nós te bendizemos, Senhor, por isso, e pedimos que o Teu Espírito Santo, o guia das nossas almas, o Consolador, nos santifique, justifique e fortaleça, renove, oriente, para que nós possamos perseverar, ainda que o nosso corpo, o nosso tabernáculo terrestre se desfaça, que o nosso homem interior se renove dia a dia no Teu Espírito, ainda que os homens se levantem contra nós, que o Teu Espírito Santo nos preencha e nos abençoe e nos fortaleça, como fizeste no passado e ainda fazes com a Tua igreja hoje, e que Tu nos dês a palavra certa, no tempo certo, para a pessoa certa que o Senhor vai colocar diante de nós. É o que pedimos, agradecemos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos receber a bênção do Senhor. Depois da bênção temos um amém, e aí nós vamos nos encontrar lá no momento de confraternização, para você dar um abraço no Osmar, no Gessé, na Eunice, na Carla, e a gente vai cantar parabéns também, porque hoje é dia de aniversário, e agradecemos ao Senhor. E eu faço aqui um convite, eu sempre faço para os aniversariantes, né? Eu faço para o Gessé, rumo ao centenário, para a gente estar aí diante de Deus, agradecendo as bênçãos do Senhor. Vamos receber a bênção de Deus eterno.
E agora, meus irmãos e irmãs, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Que o Senhor vos conceda a graça, a irresistível e poderosa graça de Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus Pai e as doces e ternas consolações, o poder e a autoridade do Espírito Santo permaneçam em vós, perseverem até aquele dia em que seremos reunidos com o Senhor eternamente. Amém, amém.